Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico matemático focado para o concurso da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Goiás, concurso realizado agora em 2024. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, eu sou perito criminal e professor de raciocínio lógico e matemática para concurso. E nessa nossa primeira aula focada para esse concurso de Aparecida de Goiânia, eu vou resolver algumas questões do Instituto ACES envolvendo o assunto de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Beleza? Então, se você está se preparando para esse concurso, tanto para os níveis fundamental, médio ou superior, essa aula aqui é para você. Ou se você está se preparando para qualquer outro concurso organizado pelo Instituto ACES ou outra banca, essa aula aqui vai te ajudar bastante, porque esse conteúdo de regra de 3 simples e composta é bastante cobrado por qualquer banca organizadora de concurso. Beleza? Então, bora para a nossa aula. Só lembrando, pessoal, que na descrição eu sempre deixo aí o link do resumão de raciocínio lógico e matemática para concurso, para quem quiser fazer o download gratuito, o link do meu curso Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, onde você vai encontrar uma trilha só de questões do Instituto ACES para chegar com segurança para a sua prova. Eu deixo também a playlist com todas as aulas que eu já gravei focadas no Instituto ACES e o link do meu grupo no WhatsApp. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar a mão na massa e resolver todas as questões recentes, questões de 2024, Instituto ACES. Uma máquina embala 600 pacotes em 3 horas. Se a máquina funcionar sem interrupções, quantos pacotes ela embalará em 8 horas? Então vamos lá. Questão direta, de regra de 3 simples, tá? Qual que é a diferença de uma regra de 3 simples para uma regra de 3 composta? A regra de 3 simples nada mais é do que uma proporção onde nós temos 2 grandezas. A regra de 3 composta, nós temos mais de 2 grandezas, beleza? Então vamos lá. Quais são as grandezas que nós temos aqui? Nós temos a grandeza pacote, certo? Quantidade de pacotes é uma grandeza. E a quantidade de horas, o tempo, certo? São 2 grandezas. Então a relação que nós temos, a proporção que nós temos, é que 600 pacotes são embalados em 3 horas. Tá? Então vamos colocar aqui, quantidade de horas e a quantidade de pacotes. Então, em 3 horas é possível embalar 600 pacotes. E a questão ela quer saber quantos pacotes, que eu vou chamar de X, essa máquina pode embalar em 8 horas. Então, uma regra de 3 simples, direta, tá, pessoal? Por quê? Porque você percebe que essas grandezas são diretamente proporcionais. Como que a gente sabe se são diretamente proporcionais ou não? A gente faz uma análise, uma comparação entre essas grandezas. Se eu, por acaso, aumentar a quantidade de horas que essa máquina está trabalhando, qual que vai ser o resultado disso em quantidade de pacotes? Se eu aumentar a quantidade de horas que a máquina trabalha, ela vai produzir mais ou menos pacotes, pessoal? Vai produzir mais pacotes, né? Então eu tenho uma relação diretamente proporcional, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se eu diminuir a quantidade de horas que essa máquina vai trabalhar, ela vai produzir menos, ou seja, eu vou ter menos pacotes. Então a gente tem uma relação direta entre essas 2 grandezas. Beleza? Se a relação é direta e nós temos uma regra de 3 simples, nós simplesmente aplicamos a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou simplesmente multiplicar cruzado, certo? Então eu vou multiplicar aqui, 3 vezes o x, vai ficar 3x, é igual a 8 vezes 600, 8 vezes 600. E agora o que a gente faz? Eu vou passar o 3 que está multiplicando o x, vou passar para o outro lado da igualdade. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, ele tem que passar na operação inversa a que ele estava do lado esquerdo. Como ele estava multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então o x vai ser igual a 8 vezes 600 dividido por 3. Tranquilo? Por que eu já não multipliquei aqui, pessoal, o 8 vezes 600? Você poderia multiplicar, tá? Mas como eu vou passar o 3 dividindo, compensa mais, facilita para a gente. Eu dividi o 600 pelo 3 aqui, 600 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2, Então 600 dividido por 3 dá 200. Então eu vou ter aqui 200, tá? E 8 vezes 200. Então o x vai ser igual a 8 vezes 200, que dá quanto, galera?
8 vezes 2, 16, né? Tem mais 2 zeros, então x vai ser igual a 16 mais 2 zeros, ou seja, 1.600 pacotes. Então, nosso gabarito aqui na letra D. Show de bola? Então, essa só foi para a gente aquecer, tá? Uma regra de 3 simples com 2 grandezas. Agora, vamos resolver regra de 3 composta. Vamos lá para a questão de número 2, Banca Instituto Assis, concurso 2024. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa um comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, onde eu tenho uma trilha só de questões do Instituto Assis, o link vai estar aí na descrição. Vamos lá, pessoal. Um grupo de 32 agentes de saúde consegue visitar 640 residências em 5 dias. Mantendo o ritmo de visitas diariamente igual, esse mesmo grupo vai conseguir visitar em 22 dias um total de quantas residências? Então vamos lá, eu pergunto para vocês, quais são as grandezas que nós temos aqui? Olha só, vamos destacar aqui, ó. Nós temos a grandeza agentes, certo? Agentes de saúde. Nós temos a grandeza residências e nós temos a grandeza dias. Certo? Na realidade aqui, pessoal, como a quantidade de agentes não foi alterada, né? Essa grandeza aqui a gente pode desconsiderar, tá? E aí, ao invés de eu ter uma regra de 3 composta, com 3 grandezas, eu vou simplificar ela, vai ficar uma regra de 3 simples. Eu vou ter só a grandeza residência e a grandeza dias, tá? Eu até poderia, pessoal, montar uma regra de 3 com 3 grandezas, mas não tem necessidade, já que essa grandeza aqui, ó, não foi alterada, né? A quantidade dela. Eu vou ter na segunda situação a mesma quantidade de agentes, os 32 agentes. Se a grandeza não foi alterada, não faz sentido eu colocar ela na minha regra de 3. Tranquilo? Então nós vamos ter, na realidade, duas grandezas, né, que foram alteradas. A grandeza residência, então vamos colocar aqui, ó, residências. E nós temos a grandeza dias. Beleza? Então vamos lá, ó. Qual que é a relação inicial que nós temos? 640 residências são visitadas em quantos dias? 5 dias. Então 640 residências são visitadas em 5 dias, e a questão ela quer saber quantas residências, que eu vou chamar de X, serão visitadas em 22 dias, né? Mantendo esse mesmo grupo, ou seja, a mesma quantidade de pessoas, certo? Por isso que eu não coloquei a grandeza agentes, já que a quantidade de agentes não foi alterada. Então vamos lá. Eu já sei que é uma regra de 3 simples. Por que é simples? Porque eu tenho duas grandezas. Se eu tivesse mais de duas, seria uma regra de 3 composta, tá? E essa regra de 3 simples, ela é direta ou inversa, pessoal? Para saber isso, eu preciso analisar as grandezas que nós temos. Residências e dias. Se eu aumento a quantidade de residências para um determinado grupo fazer visita, o que você acha que vai acontecer? Vai ser necessário mais dias para fazer essas visitas ou menos dias, galera? É claro, né? Se a gente aumenta a quantidade de residências para fazer visitas, eu vou precisar de mais dias, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se eu diminuo a quantidade de residências, não vou precisar de tantos dias, eu vou diminuir a quantidade de dias. Então eu verifico aí uma relação direta de proporcionalidade, né, entre a grandeza residência e a grandeza dias. Se eu tenho uma relação direta de proporcionalidade, regra de 3 simples direta, tá? Como que nós resolvemos uma regra de 3 simples direta? Simplesmente multiplica cruzando aqui, né, ó. Se fosse uma regra de 3 inversa, pessoal, uma regra de 3 simples inversa, ao invés de multiplicar cruzado, a gente multiplicaria assim, ó, na horizontal, tá? Então 640 iria multiplicar o 5 igual a x vezes 22, mas não é o caso, tá? No nosso caso, nós temos uma regra de 3 simples direta. Então eu vou multiplicar cruzando, tá? Utilizando a propriedade fundamental das proporções. Então, o x vai multiplicar o 5, vai ficar o quê? Vai ficar 5x igual 640 vezes 22. 640 vezes 22. E mais uma vez, se quiser, você pode multiplicar aqui. Mas como esse nosso 5 vai passar dividindo, eu vou deixar para dividir primeiro e depois multiplicar, tá? Então, vai ficar x igual
640 vezes 22 dividido por 5. E aí eu vou fazer isso daqui, né? Ó. 640 dividido por 5, quanto que vai dar? Vamos fazer aqui do lado. 640 dividido por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5 para 6, resto 1. Abaixo 4. 14 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10 para 14, 4. Abaixo 0. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40, resto 0. Então nós encontramos que 640 dividido por 5 vai dar 128. Então deixa eu só abaixar isso daqui um pouquinho. Então o resultado dessa divisão deu 128. Então o x vai ser quanto, galera? Então o x vai ser igual a 128 vezes 22. E quanto que é 128 vezes 22? Vamos fazer aqui, ó. Vezes 22. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Agora a gente multiplica por 2 de novo. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Agora é só somar, né? 6, 5 mais 6, 11, sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. E aqui eu vou ter 0 mais 2, 2. 2.816 é o valor do x. Então a gente descobre que x igual a 2.816. Então o nosso gabarito vai estar onde? Gabarito na letra B, né? É isso que ele quer saber, né? Esse mesmo grupo vai conseguir visitar em 22 dias um total de quantas residências? 2.816 residências. Beleza? Gabarito na letra B. Vamos avançar. Próxima questão. Instituto Assis 2024. Em uma empresa, todos os seus operários trabalham com o mesmo ritmo de produtividade. Sabe-se que 15 desses operários constroem uma ponte em 12 dias, trabalhando 6 horas por dia. Qual é o total de dias em que 20 operários dessa empresa construirão a mesma ponte, trabalhando 8 horas por dia? Então vamos lá, agora vamos identificar as grandezas, né, que foram alteradas aqui. Ó. Então nós temos a grandeza operários, porque antes era 15, agora é 20, certo? Nós temos a grandeza dias, que era 12, e agora a questão quer saber quantos dias, né, qual que é o total de dias, e a grandeza horas por dia, que era 6, e agora passou a ser de 8 horas por dia, tá? Então vamos colocar as grandezas que nós temos aqui. Grandeza, número de operários. Nós temos a grandeza dias e a grandeza horas por dia. Então, ó, a primeira relação que nós temos é que 15 operários constroem uma ponte em 12 dias, trabalhando 6 horas por dia. Depois nós queremos saber quantos 20 operários, em quantos dias, que eu vou chamar de X dias, trabalhando 8 horas por dia, vai construir essa mesma ponte, tá? E repara o seguinte, pessoal, aqui eu também tenho uma outra grandeza, tá? Que é a quantidade de ponte, né? Uma ponte e a mesma ponte. Eu não vou considerar ela na nossa regra de 3, porque ela não foi alterada a quantidade, é a mesma ponte, né? Se fosse, por exemplo, alterar 2 pontes na segunda situação, aí a gente iria ter que colocar na nossa regra de 3 composta, tá? Então é uma regra de 3 composta. Por que é composta? Porque eu tenho mais de 2 grandezas, né, envolvidas. Grandeza operários, a grandeza dias e a grandeza horas por dia, beleza? E aí como que nós resolvemos uma regra de 3 composta, galera? Nós precisamos analisar a proporcionalidade entre essas grandezas, né? Qual que é a relação de proporcionalidade entre as grandezas? Para isso, nós precisamos escolher alguma dessas colunas, alguma dessas grandezas e fixar ela, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a grandeza operários, certo? Essa é a minha grandeza que eu vou analisar a proporcionalidade dessa grandeza operário com as demais grandezas. Então fala para mim, qual que é a relação de proporcionalidade entre a grandeza operários e a grandeza dias? Essas duas grandezas, operários e dias, são grandezas
diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos fazer o exercício mental, né? Se eu tenho determinada obra para fazer uma ponte, né? Se eu aumentar a quantidade de operários que constroem essa ponte, o que vai acontecer com a grandeza dias? Eu vou conseguir construir em mais dias ou menos dias essa mesma ponte, pessoal? É claro que se eu aumento a quantidade de operários, eu estou aumentando a minha capacidade produtiva. Em contrapartida, o meu prazo para construir essa mesma obra vai ser diminuído, né? Ou seja, eu vou conseguir construir essa mesma obra em menos dias. E o contrário também é verdadeiro. Se eu diminuo a minha capacidade produtiva, ou seja, se eu diminuo a quantidade de operários que eu tenho à disposição, eu vou precisar de mais tempo para poder produzir, eu vou precisar de mais dias. Então eu verifico uma relação inversamente proporcional, uma relação inversa entre as grandezas operários e as grandezas dias. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então eu coloco o izinho aqui para lembrar de inverter, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Se fosse diretamente, eu iria colocar a letrinha D. Tranquilo? Beleza, então eu fiz a análise da minha grandeza operários com a grandeza dias. Agora eu vou analisar a grandeza operários, lembrando que foi a grandeza que eu fixei, que eu escolhi. Eu posso escolher qualquer uma delas para fixar, mas eu escolhi operários. E a outra grandeza que a gente tem, qual que é a outra grandeza? A grandeza horas por dia. Então precisa saber qual que é a relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas. Para isso a gente faz aquele mesmo exercício mental, né? Então imagina que eu tenho uma obra para fazer e eu tenho uma determinada quantidade de operários, certo? Se eu aumento a quantidade de operários para fazer essa obra, esses operários eles vão precisar trabalhar mais horas por dia para fazer a mesma obra ou eles vão precisar trabalhar menos horas por dia, pessoal? Se eu estou aumentando a capacidade produtiva, eu estou aumentando as pessoas, né, para fazer essa obra, para produzir essa ponte, é claro que eu não vou precisar trabalhar tantas horas por dia, né? Eu vou poder diminuir a quantidade de horas por dia trabalhada por cada um desses operários. E o contrário é verdadeiro também. Se eu diminuo a quantidade de operários para poder construir essa ponte, eu vou precisar aumentar a quantidade de horas por dia trabalhada de cada um deles para poder dar conta do recado, né? Para poder ter o mesmo rendimento que anteriormente, tá? Então eu verifico aí uma relação inversa de proporcionalidade. Porque se eu aumento a quantidade de operários, eu posso diminuir a quantidade de horas por dia trabalhada, e se eu diminuo a quantidade de operários, eu vou ter que aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então nós verificamos uma relação inversa de proporcionalidade entre as grandezas operários e a grandeza horas por dia. Então vou colocar a letrinha I aqui, ó, para dizer que essa relação é inversa. Beleza? E aí como que a gente monta a nossa proporção? Olha só, pessoal, uma vez que eu escolhi essa grandeza aqui, ó, é essa grandeza que eu vou colocar do lado esquerdo da nossa igualdade, da nossa proporção, tá? Então vai ficar o seguinte, eu vou colocar a grandeza operários do jeito que está aqui, ó, 15 sobre 20. 15 sobre 20 vai ser igual, e agora eu vou colocar do lado direito as demais grandezas, só que obedecendo à relação de proporcionalidade. Tá? Se é inversa, eu vou inverter a proporção. Tá? Então eu tenho aqui ó, 12 sobre x, como é inversa, eu inverto essa relação, vai ficar x sobre 12. X sobre 12 vezes a outra grandeza. Como a outra grandeza também é inversa, eu tenho que fazer, ao invés de ficar 6 sobre 8, vai ficar 8 sobre 6. Tranquilo? E nesse caso, né, por coincidência, as duas grandezas foram inversas. Mas se a gente tivesse alguma grandeza diretamente proporcional, ao invés de inverter, você só iria colocar, por exemplo, aqui seria 6 sobre 8. Beleza? E aí, pessoal, é só resolver isso daqui, né? A gente precisa encontrar quem que é esse cara aqui, ó, o x. Então, como que vai ficar? Ó? Vamos lá. Do lado esquerdo, eu tenho aqui 15 sobre 20. 15 sobre 20 igual. Do lado direito, o que a gente pode fazer aqui, ó, para poder simplificar, né? Esse 8 aqui, eu posso dividir por 2 e o 6 também, certo? Então vai ficar 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido por 2 vai dar 3, certo? E dá para simplificar mais uma vez por 2, né? Agora, ó, dividindo 4 por 2 vai ser 2.
E 12 dividido por 2 vai ficar 6. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, né, pessoal? Eu coloquei 15 sobre 20, mas vamos simplificar. Simplificar agiliza o nosso cálculo, tá? Então eu posso dividir o 15 e o 20 eu posso dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3, né? Então aqui fica 3, 20 dividido por 5 fica 4. Então de tudo isso, o que eu vou ter aqui? Ó? Ao invés de 15 sobre 20, na realidade eu vou ter 3 sobre 4, 3 sobre 4, igual. Do outro lado, o que sobrou? Sobrou o x e sobrou o 2, né? Ou seja, 2 vezes x, que é 2x. Então, em cima ficou 2x, sobre, embaixo o que sobrou? Sobrou o 6 e o 3, tá? Então, vai ficar 6 vezes 3, que é 18. Beleza? E aí, o que a gente pode fazer? Olha só, esse 18 que está aqui dividindo, eu posso passar para lá multiplicando, e o 2 que está multiplicando o x, eu passo para lá dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Do lado esquerdo eu vou ter o 3 quartos, né? 3 sobre 4. O 18 eu passei para lá multiplicando, então ele vai ficar aqui, ó. 3 vezes 18. E o 2, que estava multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, vai passar embaixo, né? No denominador. Então vai ficar aqui, ó, do lado do 4. 4 vezes 2. Tudo isso igual a x. Beleza? E aí o que a gente tem? Olha só. Eu posso simplificar mais uma vez aqui, ó. 18 eu posso simplificar por 2, vai dar 9. E 2 simplificado por 2, né, dividido por 2, fica 1. Então sobrou o quê aqui? Ó? X vai ser igual a 3 vezes 9. Olha só, 3 vezes 9, que dá 27. Dividido por 4 vezes 1, que é 4. E aí não dá uma divisão exata, né, pessoal? 27 dividido por 4 não vai dar um número inteiro, vai dar um número decimal. E a gente observa nas opções de resposta que nós só temos números inteiros. 3, 4, 5, 6 ou 8 dias. Tá? Então a nossa resposta aqui, ó, deu 27,4, que vai dar um número decimal. 27 dividido por 4 vai dar 6,75 dias. E aí essa questão ela foi anulada justamente porque não tem resposta, né, pessoal? Na realidade, a banca aqui acabou se enrolando, né, nesses números, nesses valores, e não deixou o gabarito. Mas serviu para a gente treinar, deu para você visualizar, né, como que nós resolvemos questões de regra de 3. Galera, resolvemos aí 3 questões do Instituto AS para você que vai prestar esse concurso de Aparecida de Goiânia ou qualquer outro concurso organizado pelo Instituto ACES ou outra banca. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, Exatas Express, o link está aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.